Olá, vamos continuar a leitura do livro de Marcos. Hoje vamos iniciar o capítulo 2. Vamos ler Marcos 2, 1 a 12. O texto também pode ser visto em Mateus 9, 1 a 8 e Lucas 5, 17 a 26. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, ó Senhor, obrigada por essa semana que se inicia, Pai. Que a sua palavra esteja em nosso coração, nos guie, nos proteja. Que o Santo Espírito possa abençoar a todos nós, curar os que estão doentes, caminhar, guiar todos aqueles que precisam encontrar o Filho do Homem, que precisa ser livre e não mais escravo desse mundo. Ajuda-nos, usa-nos para o seu reino. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Jesus cura um paralítico. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. E logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e juntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Então Jesus estava anunciando a mensagem. Trouxeram um paralítico que estava sendo carregado por 4 homens. Mas, por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então, fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou, na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Jesus cura um paralítico. Como essa passagem, ela tem muitos significados, ela traz muita reflexão, né? Porque esse paralítico precisou da ajuda de 4 homens, de 4 amigos. E aí a gente já tira essa necessidade, né? Os nossos amigos, seus amigos, te levam para Jesus, são capazes de te carregar, de subir no telhado, abrir um espaço e fazer com que ele sustentar a ponto de colocar vocês na frente de Jesus.
Eis os amigos que devemos ter. Eis os verdadeiros amigos. É bom não se enganar, né? Porque muitas pessoas às vezes querem nos levar por caminhos tão errados. É o momento de se alertar. E Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico. Então não foi só a fé do paralítico, dos seus amigos também. Aí entra em orar para os nossos amigos, pedir a Deus por eles. Isso esses homens fizeram, esses 4 homens, que não dizem aqui o nome, mas Jesus sabe quem é cada um. Tão interessante, né, que ele foi criticado pelos mestres da lei. E Jesus, ele consegue saber o pensamento. Às vezes a pessoa pode não falar, mas Jesus sabe que foi pensado. Por isso que nós somos pecadores, porque quando a gente vê, a gente já pensou, mesmo que a gente não externe. Ele sabe o que as pessoas estão pensando sobre a gente, né? Às vezes a intenção está escondida. E certa vez eu vi alguém dizendo assim, às vezes alguém se afasta de você, né? Tem alguma situação assim, mas Jesus conhece os pensamentos de cada um. E aí ele diz, por que vocês estão pensando essas coisas? Eles não falaram, eles só pensaram. Então Jesus sabe tudo. Muitas vezes a gente tenta se defender, né, de situações. Ai, tá pensando, tá falando isso, aquilo, gente. O mais importante é que Jesus sabe. E Ele vai resolver. Ele sabe de tudo, por mais que as pessoas possam tentar fingir o que não são, ou pensar de uma forma totalmente errada em relação a vocês. Fiquem tranquilos, porque Jesus, o mais importante é o que Jesus pensa sobre você. E Ele sabe o que você pensa. Ele nos conhece porque Ele é o nosso Criador. A crítica que eles estavam fazendo, né, a crítica interna, que quem é esse que perdoa pecados? E aí Jesus diz, pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Então o primeiro momento de perdão que nós devemos ter é a Cristo. Todo pecado é contra Ele e Ele perdoa. E quando Ele perdoa, Ele esquece. Ele não... como se diz, né? Os nossos pecados são jogados fundo do mar. Então, se você peca, você vá a Cristo. Com Ele, Ele vai lhe perdoar. Por mais que alguém não lhe perdoe, mas Cristo perdoa. Porque Ele é o Filho do Homem. E as pessoas ficaram admiradas e disseram, nunca vimos uma coisa assim. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus. E esta semana nós estamos comemorando o Dia do Homem, né? Dia 15 de julho. A gente nem sabe, mas no Brasil existe esse dia para comemorar o Dia do Homem. E quando Jesus se
recapitula o Filho do Homem, que ele se fez homem, Deus desce e vem ser homem. E o que eu posso desejar aos homens nesse dia é que eles olhem para Jesus, porque ele traz o exemplo do que é ser um homem, né? Jesus, ele resolve, Jesus, ele acolhe, né? Jesus, dentro daquela situação mesmo da mulher adúltera, ele não falou nada. Ele é o único que podia condenar, ele não condenou. Né? Tem uma característica que eu acredito que revela muito de um homem. Um homem, ele nunca fala de uma mulher. Ele sempre protege, seja quem for. Ele não vai nunca, como diz, né, levantar a mão para uma mulher. E ele vai resolver. Ele vai ajudar, assim como esses 4 homens fizeram com esse amigo paralítico. Então, Jesus mostra que ele pode perdoar. Ele não age como os mestres da lei, que só pensavam em condenar, em criticar. Que esse exemplo possa ser seguido, porque hoje tem tanta gente falando tanta coisa, né? Tantos grupos, tantos ismos. E Jesus, ele na sua simplicidade, no seu amor, no seu sacrifício, ele vem ser o primogênito de todos os homens para salvar, para anunciar o Evangelho, né? Como diz também, ele estava anunciando a mensagem. Que mensagem é essa? É que ele iria dar a vida por nós, iria se sacrificar por todos. Então, é isso que todos nós devemos ter em mente. E ele diz assim, como você perdoar, você vai ser perdoado. Então Jesus veio mostrar o perdão. Então que as pessoas possam também trabalhar o perdão, tentar perdoar as pessoas. Ele traz essa mensagem, traz essa promessa. E o louvor que eu vou deixar para vocês hoje é o Filho do Homem, que diz: eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz só para dizer: livre eu sou, para te adorar. Então Jesus veio nos libertar, nos salvar. E hoje nós somos livres. Livres para quê? Para adorá-lo. Por quê? Porque nós dependemos totalmente dele. E quem é livre, não mais escravo de pecados, de interesses deste mundo, sabe que nós iremos estar um dia com ele, com Jesus. E ele promete vir nos buscar. E que possamos aguardá-lo e viver nesta terra tendo ele como exemplo. É isso que eu desejo a todos vocês.
Tenham todos uma feliz semana e até a próxima.